Juntos mais uma vez para continuarmos a leitura do livro Colônias Espirituais e a Codificação, escrito por Paulo Neto. Nas EQMs surgem referências às construções do mundo espiritual. Finalizando nosso conjunto de provas, trataremos duas pesquisas relacionadas a EQMs, ou seja, experiências de quase morte, que confirmam essas descrições do mundo espiritual. Dr. Raymond Moody Jr., nascido em 1944 e até a data ainda entre nós, médico psiquiatra, pesquisador consagrado das EQMs, experiências de quase morte, como já dissemos, com a sua obra Reflexões sobre a Vida Depois da Vida, na qual consta o item Cidades de Luz, dentro do capítulo Novos Elementos, de onde transcrevemos. Declarei em Vida Depois da Vida não ter encontrado um único caso em que fosse descrito um céu, pelo menos sobre a forma de alguma apresentação tradicional de tal lugar. Entretanto, desde então tenho conversado com inúmeros indivíduos que falam com notável consistência de terem visto relances de outros campos de existência que bem poderiam ser chamados de celestiais. Julgo interessante a ocorrência em diversos desses relatos da mesma expressão, uma cidade de luz. Neste e em vários outros aspectos, as imagens com as quais estão descritas as cenas parecem lembrar trechos da Bíblia. Isso está na edição de 1987, na página 27 e 28. Por oportuno, citaremos um trecho de um dos depoimentos relatados na obra, em que uma mulher descreve a sua experiência. À distância, pude avistar uma cidade, prédios separados uns dos outros. Eram polidos, brilhantes. As pessoas eram felizes ali. A água límpida que refletia a luz. Repuxos, creio que o melhor meio de descrever seria dizer uma cidade de luz, esplendorosa. Tudo brilhava, uma maravilha. Mas se eu entrasse nela, creio que jamais teria voltado. Disseram-me que se eu entrasse ali, não poderia regressar. Então, a opção era exclusivamente minha. Isso está na edição de 1987, na página 30. Acreditamos que as cidades de luz que estão aparecendo nas pesquisas do Dr. Moody Jr. são uma confirmação irrefutável de tudo quanto foi dito aqui nesse assunto. E eu quero aproveitar a oportunidade de dizer que há aqui no YouTube um canal especializado em experiências de quase morte. O canal chama Afinal, Quem Somos Nós? Vale a pena estar ali. São centenas de casos de pessoas que estiveram clinicamente mortas e voltaram para contar as experiências que tiveram. Mas vamos continuar com o nosso livro. Bill e Judy Guggenheim, autores da obra Um Alô do Céu, um vasto campo de pesquisa, comunicação após morte. Confirma a vida e o amor são eternos, onde relata o resultado de suas pesquisas com 2.000 pessoas, entre homens e mulheres e crianças. Algumas pessoas que tiveram uma experiência de quase morte demorada ou que exploraram o além durante algumas experiências fora do corpo relatam que este é composto por número ilimitado de gradações sutis de nível. Aparentemente, se estende dos reinos mais altos, brilhantes e celestiais, repletos de amor e luz, passando pelos níveis médio, mais cinzento ou escuros, até os mundos inferiores, praticamente desprovidos de luz, amor ou calor emocional. Esses reinos podem ser entendidos como níveis de consciência ou níveis de amor, ou seja, o cenário exterior correspondente à consciência espiritual ou à habilidade de amar por parte dos habitantes locais. Aqueles que amam realmente a Deus e buscam servir ao próximo, digo eu, principalmente servir ao próximo, habitam os níveis mais altos e claros, repletos de belezas indescritíveis, enquanto os outros, que são egoístas, autocentrados, se condenam, ao menos temporariamente, a regiões baixas
e escuras. Pois é, meus amigos, é hoje, no dia a dia, que nós vamos conquistar a nossa vibração mais alta para podermos habitar lugares mais luminosos, não é verdade? Vamos analisar o que temos feito em favor do próximo. Mas vamos continuar. Como é o paraíso? De acordo com alguns relatos de experiência de quase morte e de outras fontes, faltam palavras adequadas para descrever a beleza, a alegria, o amor, a harmonia, a luz e o elevado sentimento de vida no reino paradisíaco. As comunidades incluem cidades magníficas e belos campos. As flores, as plantas, as árvores têm cores e uma vibração além de quaisquer outra existentes na terra. Por todos os lados, água faiscante e refrescante, cantar de pássaros, música cativante e borboletas voando por todo lado. Até mesmo os animais de estimação e quem amamos estão esperando por nós. Embora os recém-chegados possam descansar tanto quanto quiserem após a transição, o local fervilha de atividades objetivas. Existem edifícios majestosos, de arquitetura graciosa, escolas de aprendizagem, bibliotecas, alojamentos para a cura, centros espirituais de toda espécie e muito mais. Os habitantes valorizam muito o conhecimento e são incentivados a estudar temas de própria escolha, que englobam virtualmente todos os assuntos, mas os favoritos são as artes, música, natureza, ciências, medicina e todo tipo de estudos espirituais, os quais, por sua vez, devem ser passados adiante por meio de inspiração aos que ainda habitam no planeta, ou seja, aos encarnados. As almas evoluem espiritualmente, aspiram a avançar até níveis mais altos de consciência. Lá, como aqui, o crescimento espiritual é alcançado com maior rapidez por meio do serviço ao próximo. Os residentes, sob a experiente orientação de professores e mestres muito evoluídos, escolhem sua própria forma de servir e recebem extenso treinamento. Muitos escolhem, por compaixão, ajudar os moradores dos reinos menos elevados, incluindo os mais baixos e mais escuros. Ninguém, não importa a crueldade ou maldade do crime aqui cometido, jamais é esquecido ou desamparado. No instante em que alguém sente remorso sincero por ter prejudicado outrem ou demonstra um mínimo de consciência espiritual, assistência imediata e encorajamento são dispensados para ajudar aquele espírito a se mover adiante e a começar a árdua ascensão aos níveis superiores de vida após a morte. Entretanto, esse alguém deve estar disposto a aceitar plena responsabilidade pessoal por toda a mágoa, toda a dor e sofrimento que ele ou ela possa ter causado, o que, aparentemente, é um processo extremamente doloroso do ponto de vista emocional, mental ou espiritual. Isso está na edição de 2008, na página 318 até 320. É impressionante a semelhança do que encontramos nas obras de André Luiz e que também são confirmadas por outras fontes, como as que aqui estamos apresentando. Esses pesquisadores, Moody, Bill e Jude, estão, na verdade, consolidando cientificamente tudo, ou quase tudo, que hoje já sabemos no mundo espiritual, mesmo que isso não agrade a muitos confrades. Meus amigos, todos esses livros que estão sendo citados nessa obra vão estar na área de demonstração aqui mesmo no YouTube, certo? Na área de detalhamento do vídeo, eu vou colocar toda a bibliografia. Eu mesmo vou buscar muitos desses títulos para ler novamente e quem sabe até ler para todos. Um abraço e até o nosso próximo capítulo.